Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Marcos, no capítulo 1, verso 29. Em seguida, saindo ele da sinagoga, entraram na casa de Simão e André com Tiago e João. Mas a mãe da esposa de Simão, isto é, a sogra de Pedro, estava deitada doente com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Capítulo 2, verso 2 diz: E imediatamente se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta, e lhes pregava a palavra. Capítulo 2, verso de número 15. E aconteceu que, quando Jesus reclinou-se para comerem em sua casa, muitos publicanos e pecadores reclinaram-se também junto com Jesus e seus discípulos, porquanto eram muitos eles o que seguiam. Nós estamos diante de uma palavra de 3 episódios, 3 cenários, 3 casas. Nós sabemos que quando se trata de casa, nós sabemos que também pode ser direcionado tanto a nós como um lugar a qual nós estamos, ou até mesmo diante da presença de Deus. Quando nós olhamos para a casa de Pedro, nós já vimos algo que parece ser comum, mas nós veremos um pouco à frente que também é um lugar pelo qual o Senhor irá operar. Quando nós olhamos para a casa de Jesus, pela qual o capítulo 2 faz menção da cura de um paralítico, ali provavelmente era o lugar onde Jesus morava. Nós também falamos de um lugar que também é um lugar de milagres. Mas também quando nós olhamos para a casa de Levi, que o verso 15 já é uma extensão do que diz ao convite de Jesus a Levi, por nome de Mateus, é convidado para o seu ministério, então ele o recebe em sua casa. Tudo assim, nós temos 3 casas, 3 cenários e 3 situações diferentes. Quando observamos a passagem pela qual fala de Pedro, ou melhor dizendo, a cura da sogra de Pedro, nós vamos ver que ali é algo mais natural, um lugar de intimidade, porque se nós ver o contexto anterior, nós vamos ver que todas as vezes que Jesus ia à casa de alguém era a convite. Sendo assim, quando a Bíblia me diz que simplesmente ele vai, cabe-se dizer também que não foi convidado, ele simplesmente foi porque Pedro já estava com ele. Era algo comum. Por quê? Porque já era um lugar de intimidade. Jesus era íntimo, tanto é que Jesus ele passa a noite neste lugar e ele descansa, como também ele ali opera vários milagres, sendo ele a cura da sogra de Pedro. Nós olhando a passagem, nós vemos que parece ser algo comum, ser algo normal. Por quê? Porque é um lugar de intimidade. Assim acontece em nossas vidas, é que eu começo um pouco a estender, que quando Jesus nós o conhecemos, nós se acomodamos a certa parte, é bem comum que, mediante os processos que nós vamos vivendo, nós já temos ele em nosso lar, porque nós o aceitamos, ou andamos com ele, então ele já está na nossa casa. Então nós vamos ver que Pedro, ele talvez esteja naquele primeiro amor, mas ele já tem a certeza, não, Jesus, ele está comigo, vai no meu lar. E a Bíblia é clara em dizer que simplesmente Jesus chega lá, cura, e a sogra de Pedro assim passa a servi-los. Mas nós também aprendemos aqui, e temos que entender uma coisa aqui, no lar de Pedro,
era um lar de intimidade, até porque não foi necessário um convite. Jesus, ele simplesmente foi. Pode até ter tido convite, mas a Bíblia deixa bem claro para nós que Jesus, ele se dirige a este lugar. Nós também aprendemos que o lar, ele deve estar disponível, porque Pedro, ali quando ele chega no seu lar, ele recebe o milagre de Jesus, ele presencia o milagre, porque a sogra de Pedro até então, ela estava com febre, então ele presencia aquele momento de milagre, mas ele deixa bem claro que é um lugar disponível, porque nós vemos que uma multidão, após ele ser curado, a sogra de Pedro ser curada, essa multidão vem à porta de Pedro, de maneira que Pedro não se incomoda, porque ele entendia que ali, não só ele, mas todas as pessoas que estavam ali, nem só sua família também, precisava também de milagre, assim como os demais precisavam de milagre. Nós entendemos que Pedro, ele já entendia também aquilo pelo que o Senhor tinha, porque nós temos que entender uma coisa que fica, que quando nós recebemos Jesus em nossa casa, nós também temos que dar espaço a outras pessoas se achegarem. Se nós recebemos Ele em nossa casa e não aceitamos pessoas a que venham ou não venha expor que Ele está em nosso lar, com certeza deixamos de ser cristão, porque deixa de se cumprir o ID do Senhor. E a presença de Jesus na casa de Pedro é exatamente isso. Ela atrai outras pessoas, mas Pedro, ele não se implica com isso, porque quem conhece a Cristo, o desejo dele, o desejo dela é exatamente este, que nós venha ter essa visão de que todas as pessoas também o devem conhecer. Então, nós entendemos que era um lugar cotidiano de Jesus, não foi necessário um convite. Quando nós vemos então que Jesus, ele tem um lugar de intimidade, a casa de Pedro, ele tem um lugar que é disponível e ele tem alguém que é compreensível, nós vemos que o milagre vai acontecer. Sendo assim, a Bíblia nos ensina que após esses episódios, passa-se um pouco à frente e já ele está em Cafarnaum. No capítulo 2 em diante ali, nós vamos ver a cura de um paralítico, em onde Jesus está, provavelmente em seu lar. Então, nós já não estamos mais na casa de Pedro, estamos na casa de Jesus. Deixe-me aqui uma observação. A Bíblia diz que as pessoas que foram à casa de Pedro, elas estavam ali na porta, porque cabia na porta. Tinha espaço para as pessoas se assentarem, mas na casa de Jesus não havia mais espaço, nem sequer na beira da porta. O que a Bíblia diz? Então, um homem, ele é levado pelo telhado, para quê? Para que fosse curado por Jesus. E sabe o que eu entendo? Que talvez na casa de Pedro não pudesse haver tanta ousadia, mas a Bíblia me ensina que nós temos que adentrar no santuário de Deus com ousadia, com autoridade. Então, foi exatamente isso que aqueles homens fizeram. Nós vimos ali um milagre, porque na casa de Jesus é diferente um pouco da casa de Pedro. Eles conseguem entender essas questões, porque a casa de Jesus, ela comporta muito mais do que só ficar na porta. Basta nós crer que o Senhor é um Deus que faz, basta nós crer que se nós tentarmos o impossível, Ele vai operar, porque Ele é o Senhor da nossa casa e da nossa vida. Glória a Deus. Nós o glorificamos, tanto é que vale lembrar que nós viemos a adorá-lo. Com isso, a nossa adoração é o nosso corpo aqui presente, reconhecendo que Ele é um Deus que faz, que Ele é um Jesus querido, Ele é um Jesus que sara, que cura, que liberta. Então nós cremos isso, então nos reunimos aqui, independente do local. Nós sabemos que quando fala-se de casa e Jesus está presente, Ele não disse é casa A, B ou C, basta nós estarmos disponíveis na tua casa e na tua presente e crer que o Senhor pode fazer um milagre. Sabemos que Ele é o dono da casa, nós cremos que Ele pode fazer um milagre, nós cremos que Ele é o Senhor e que se nós se estender as nossas mãos acima daquilo pelo qual nós podemos, Ele há de fazer algo por nós.